Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. Tudo o que fazemos tem suas consequências. Se você permanecer no sol com sorvete, ele vai derreter. Causa e efeito andam juntos. Não importa o quanto queiramos que as coisas sejam diferentes. Com o pecado ocorre a mesma coisa. Ele tem consequências. Deus não se assenta no céu imaginando que coisas terríveis podem fazer com as pessoas que pecam. Não, ele não faz isso. O próprio pecado traz suas consequências. O problema é que muitas vezes pensamos que, de alguma forma, podemos enganar a Deus e pecar sem experimentar as consequências. Isso nunca vai acontecer. Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências, não só para a eternidade, mas resultados dolorosos e angustiantes também no presente. Romanos 1,18 fala sobre a ira de Deus, ou seja, o desagrado divino contra o pecado, resultando no abandono de pessoas ao juízo da morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, verso 36. A ira do Deus infinito não pode ser comparada à paixão humana. Deus é amor, e embora odeie o pecado, ele ama o pecador. No entanto, Deus não força seu amor sobre aqueles que não estão dispostos a receber sua misericórdia. Assim, a ira de Deus contra o pecado é exercida quando ele retira sua presença, ou seja, o seu poder de dar a vida, àqueles que optam por permanecer no pecado e, consequentemente, colhem seus inevitáveis resultados. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semear para sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. A ira divina nessa passagem é simplesmente o ato divino de permitir que os seres humanos colham o que semearam. Mesmo para os cristãos, Deus nem sempre intervém de imediato para remover a dor que resulta de nossas próprias ações. Muitas vezes, Ele permite que experimentamos as consequências das nossas atitudes para que entendamos quão profundamente danoso e ofensivo é o pecado. A palavra de Deus expõe 3 diretrizes principais quando se fala em pecado. A primeira, o pecado original. Esse é aquele que deriva da raiz da raça humana e refere-se ao estado e condição de pecador que todos os homens nascem. Também existem os pecados factuais, que são os pecados que todos os homens cometem ao longo de suas vidas, e é justamente com relação a esses pecados que geralmente é proposto um tipo de classificação baseada em seu grau de espécie. Existe também o pecado imperdoável, ou chamado pecado de morte, que é o mesmo que o próprio Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo, o que basicamente significa uma apostasia final e irreversível. Assim disse Jesus: eu asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Marcos capítulo 3, verso 28 e 29. Aquele que não aceita a doutrina bíblica está blasfemando contra o Espírito Santo. E com base neste contexto,
é muito mais fácil entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo está no fato de não aceitar sua voz quando nos convida ao arrependimento. Toda a obra e milagres que Jesus realizava era pelo poder do Espírito. Mas quando os escribas disseram que Jesus estava possuído e por isso realizava tais obras, eles estavam atribuindo a Satanás o que o Espírito Santo, por meio de Jesus, estava operando. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo também é negar e rejeitar deliberadamente o poder do Espírito e as obras operadas por ele. No decorrer deste estudo, temos considerado as consequências de transgredir a lei moral. Mas e quanto à quebra das leis de saúde? Nosso corpo é morada do Senhor. Se o maltratarmos, deixando de comer de forma saudável, ou de fazer exercícios, ou mesmo trabalhando em excesso, isso também é pecado, e essas consequências podem trazer um crisol. Em resumo, a justiça de Deus exige a punição de todo tipo de pecado, e de fato, todos eles serão punidos, quer seja pecadinho, quer seja pecadão. Os pecados dos ímpios são punidos na condenação eterna do lago do fogo de enxofre, enquanto os pecados dos redimidos são punidos na cruz de Cristo. Isso significa que toda vez que pecamos, é uma martelada a mais que damos nos pregos que prendem as mãos de Cristo. Na lição de amanhã, veremos quais são os crisóis da purificação. Que Deus os abençoe e até a próxima.